Oi, gente. Professor Marcos Dominici aqui. Hoje a gente vai continuar nossa aula de arte e hoje é sobre Egito Antigo e Mesopotâmia, né? Para quem já assistiu filmes de múmias e diz assim, professor, aquilo tudo acontece, né? As múmias voltam. Será que as pirâmides têm armadilhas? Tem uma pedra que sai rolando em cima de mentiras e verdades. Aí eu vou deixar para vocês, porque a gente só tem 20 minutos para poder falar, mas uma coisa é certa, é muito instigante. Só para a gente ter uma noção, vamos entender o Egito como uma civilização que era muito divisória. Divisória como, professor? Quem era pobre, quem era da classe média, intermediária, e quem era rico, era rico. Ninguém se misturava. Quer dizer, na teoria, não. Né? E aí, por causa disso, cada classe social dessa tinha título, tinha uma linguagem, né, e tinha direitos. Os escravos, é óbvio que não tinham direito a praticamente nada. Mas, professor, isso é aula de história, mas para que a gente consiga entender a arte egípcia, é necessário que a gente entenda que a arte egípcia era literalmente um privilégio da nobreza, mas era a forma de documentar e a forma que a gente tem de saber tanto sobre o Egito, né, quanto hoje. Por quê? Porque a arte era um mecanismo de documentação. A classe nobre falava a linguagem dos hieroglifos, né? A classe intermediária falava uma linguagem um pouco mais simples do que a nobre, a hierática, e a classe escrava falava a linguagem demótica. E é essa arte que é submetida literalmente à religião. Professor, eu já vi isso, então a gente vai entender como fazer uma leitura simples, né? Eu gostaria de muito botar uma equipe aqui minha para poder fazer a lei da frontalidade, né? Mas eu vou ser bonzinho hoje com eles. Aqui você tem a imagem de um papyrus, que era um papel feito através da planta papyrus, que hoje, por incrível que pareça, é escassa no Rio Nilo. E aí eles faziam todo um processo, mas eu não vou explicar isso aqui porque não é o nosso foco. Mas a gente vai entender por que essas figuras estão assim e o que significa isso, beleza? Então aqui você tem um ritual funerário. Por que eu estou falando de ritual funerário? Porque no Egito Antigo, uma das coisas mais importantes que existiam não era só como o faraó e a nobreza vivia, mas sim também como eles iam morrer e principalmente porque eles iam voltar. Voltar como assim? Porque eles acreditavam em vida após a morte e principalmente em reencarnação. Ei, mas isso lembra muito uma religião que, assim, a gente começa a pensar que a religião egípcia é bem mais antiga, então eu vou deixar caraminhola na cabeça de vocês, beleza? Então, as características principais da arte egípcia. Primeiro, né, ela contava a história da civilização, evidenciando, é claro, o faraó, né, o bonitão, que era considerado um deus vivo, a única divindade viva encarnada. Aí, se vocês quiserem pesquisar, tem toda uma história de Osíris, acho que é Osíris, né? Mas a gente não vai entrar na questão, até porque a gente vai passar a aula toda falando sobre o faraó. E aí, tudo que tem de arte nesse período é uma forma de representação da história do faraó com o próprio Egito. E outra, né, nenhum artista assinava sua obra. Por quê? Porque eles não eram pagos para isso. Eles estavam fazendo de bom grado, abre aspas, recebiam pouca coisa, mas era um privilégio trabalhar para o faraó. Assim também não tem condição. Aqui eu estou colocando uma pintura de mais ou menos 4.400 anos, né, que é da tumba da sacerdotisa Hepetep. Só para fazer maldade com a minha intérprete, ela está se acabando de rir ali, né? O que é importante, e ela vai resistir, e o que é importante no Egito Antigo? O defunto, o morto, era divinizado. Isso se ele fosse da classe nobre. Intermediária e inferior, escrava, nananina, não. O faraó representava essa ligação. Ele é Deus e fala com os outros deuses, mas fala com a humanidade. Por isso é que quando tinha um enterro do faraó, era uma coisa gigantesca. Os construtores, os arquitetos, eram os únicos, ou foram os únicos, que foram reverenciados na história com os próprios nomes. Por quê? Porque eles construíram a morada do faraó depois que este bonitinho morria. Então, quase tudo que a gente tem é justamente ligado ao fato de como ele ia morrer, como ele ia ser tratado e assim por diante. Aqui você tem o deus Anube, isso aqui é pictórico, ou seja, uma representação, com o sarcófago do faraó. Professor, mas que faraó é isso? Aqui é uma representação de que acontecia. Mas o Deus descia para fazer isso, gente. A gente lembra que a gente tem um sacerdote, mas a cerimônia era privada a partir do momento que entrava no local funerário. Então era o faraó, o corpo do distinto, né? O sacerdote com a cabeça de Anubis e alguns outros, ou outros faraós ou sacerdotes representavam os deuses, né? E aí fazia uma cerimônia com algumas coisas que ninguém sabe do processo de mumificação. Adoraria falar nesse momento, mas a gente tem pouco tempo sobre isso. Beleza?
Regras estabelecidas pela pintura egípcia, regras estabelecidas pela escultura egípcia. Regras? Como assim? A arte ela era submetida à religião. Então, nada do que os artistas podiam fazer era fora do que a religião dizia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se a religião dizia, então tinha um padrão perfeito, e esse padrão é estabelecido pelas regras. Exemplo, a ausência de bidimensionalidade. Hoje o negócio está difícil, né? Professor, o que é isso? Eu vou pintar uma maçã e desenhar. Então, ela vai parecer mais clara de um lado, mais escura do outro, vermelho claro. Ela vai ter a noção de volume e profundidade. Na pintura egípcia, não existia isso. Professor, eu ainda não entendi nada. Bom, facilitar a vida de vocês. Alguém já viu gibi da história da Mônica, do Cascão e do Cebolinha? Pois é, imaginem aquele gibi onde todas as figuras têm cores chapadas, não dão a noção de volume. Que volume é esse que o senhor fala? Peguem um filme tipo Os Incríveis, né, Procurando Nemo, onde você percebe que os bichinhos parecem, os personagens parecem ser reais. Isso é volume. Pega a história da Mônica, onde tudo é colocado numa cor só, num plano só chapado. É justamente assim que era representada a pintura egípcia. Ignorância de profundidade, quase tudo era colocado no mesmo plano, não tinha mais alto e mais baixo, a não ser por outros motivos. E uso do afresco. O que é o afresco? É uma palavra que vocês vão ouvir muito na hora que a gente começar a trabalhar com história da arte. O afresco era uma pintura que era feita onde se rebocava uma superfície com um tipo de material, no caso do Egito era argila, botava barro, aí depois colocava cal por cima e ele secava, e durante o processo de secagem se pintava por cima. Aqui em São Luís, há algum tempo atrás, a gente chamava de caiar a parede. Rebocava a parede todinha, tacava cal e aí até esquentava, a galera botava a mão porque havia uma reação termoquímica da cal sobre o barro úmido. E assim você tinha o barro absorvendo a tinta, como vocês estão vendo aqui, nesse mapa mais antigo, encontrado no Egito Antigo, né, que é justamente uma composição. E cada pedacinho dali conta uma história, e eu vou explicar como é que a gente faz a leitura disso. Beleza? Né? As figuras que estão representadas aqui são figuras masculinas. Né? As cores que eram utilizadas na pintura eram cores que diziam exatamente esse processo de leitura visual. O azul e o verde representavam o Nilo, a vida, o amarelo, Deus, o vermelho, poder e energia, entre outras coisas. Os deuses, que alguns de vocês já devem ter visto, porque eu mostrei alguns aqui, eles eram representados de maneira, eu vou falar isso bem devagar, antropozoomórfica. Vou repetir para dar uma ajuda, né, para minha intérprete maravilhosa. Antropozoomórfica. Antropo, homem, zoo, animal, mórfico, forma. Forma de homem e de animal. Essas divindades todas eram representadas dessa maneira, alguns com o corpo inteiro humano, partes de animais, tipo chifres, olhos de serpente, asas, entre outros. O único Deus que era encarnado na forma de um ser vivo era o faraó. Então, ele não era um ser humano, ele era considerado realmente um faraó, certo? Apresentando para vocês uma ilustração, isso aqui não é uma pintura antiga, né, de Horus, eu acho que eu acertei, não sou muito bom nisso, né, eu não sei como é o nome daquele que tem uma garça na cabeça, não vou nem arriscar, mas esse aqui eu sei que é Anubis. Né. Professor, mas, gente, o interessante para a gente não é saber quem são os deuses, vocês é que curtam essa coisa, eu não sou muito fã, mas eu entender que esta cabeça aqui com uma coroa é uma representação de uma divindade, a mesma coisa ali, e essa balança aqui deixa claro que este Deus é mais importante. Atenção ao que eu vou dizer, porque ele sentado é da altura dos outros que estão em pé. Então eu já sei quem é o Deus mais importante. Espera aí. Então o senhor está querendo dizer que na hora de fazer uma leitura, as figuras que são representadas sentadas, que estão na altura de figuras que são representadas em pé, elas são mais importantes? Ah, então na hora de fazer a leitura, o tamanho das figuras, vamos procurar isso para a gente entender. Regras da pintura egípcia. A única regra que realmente importa é a lei da frontalidade. As outras eu coloquei para a gente poder fazer a leitura. O que é a lei da frontalidade? A cabeça era representada de lado, o olho que estava aqui passava para cá, vinha de frente. Como assim? Os pés ficavam de lado, né? E o tronco ficava de frente. Professor, eu não estou conseguindo entender isso. Vamos lá. Os pés representados de lado, a cabeça sempre lateral. O olho, se você colocar de lado, né, o olho vem para cá, só que eles traziam o olho para cá.
Professor, por que essa loucura toda? Porque o objetivo era representar o corpo humano com todas as faces num plano só. Então, tudo era representado dessa maneira. Observem que o olho está aqui, ó, mas o certo não seria dessa maneira. Quem desenha sabe o que eu estou falando. E os desenhistas que estão me assistindo vão saber o que é realmente a tragédia da vida, você tentar desenhar mão e pé. Ô, meu irmão, o que é isso? Eu sei porque eu também desenho, é uma dor de cabeça, mas o pé sempre é representado de lado. Professor, eles não sabiam desenhar o corpo humano de maneira perfeita? Sabiam. Lembram das regras que eu falei que a religião determinava? Então, regra mais importante: cabeça e pé representados de lado, tronco e olhos representados de frente, né? Quase que eu cantava cabeça e pé, joelho, né? Mas não é, para não bagunçar, né? Beleza? Então, professor, o que a gente tem aqui? O Deus, um outro Deus, e como este homem está na altura dos deuses, ele é o faraó. Agora eu entendi. Se tivesse uma figura em tamanho menor, então um Deus, outro Deus, o Deus encarnado, o faraó, e um sacerdote, um escravo, uma rainha, e assim por diante. Então vamos entender essa situação. Aqui a gente tem uma situação que é uma descrição de uma atividade agrícola, porque era a forma que você tinha de dizer o que o Egito produzia. Entendendo a situação. Os homens sempre eram representados, deixa eu voltar aqui para a gente entender, os homens sempre eram representados com pele mais escura do que as mulheres, geralmente entre marrom e ocre, que é a cor da mostarda, né? Vermelho, perdão, e marrom. Ocre e castanho claro era a pintura do corpo feminino. As mulheres sempre eram representadas em tamanho menor do que os homens, a não ser que esta mulher fosse de uma classe social mais alta. Então, a rainha era representada aqui, enquanto um escravo, homem, era representado em tamanho menor. Então, as figuras mais escuras são masculinas, as figuras mais claras são femininas. As figuras maiores sempre são homens, as figuras menores sempre são mulheres. Mas a hierarquia social pode mudar isso. E, por último, faraó, deuses, eles sempre estão acima. Por isso é que quando a gente volta nesta pintura aqui, eu descubro que esse Deus é mais importante do que os outros, porque se ele ficasse em pé, ele ia ficar nesta altura. Está dando para entender o que eu estou falando? Então a gente já tem uma noção de como fazer uma leitura da pintura. Observem que eu tenho duas figuras aqui que são menores, então eles são trabalhadores, são da classe intermediária, e aqui eu provavelmente tenho dois escravos, uma figura masculina e uma figura feminina. Agora fica fácil eu entender como fazer uma leitura de uma pintura egípcia. Escultura no Egito Antigo. Ela segue praticamente os mesmos padrões, só tem um detalhe. Algumas coisas eram interessantes. Os canopos, por exemplo, eram colocados o coração e o cérebro. Eu nem vou comentar sobre isso, porque está chegando a hora do almoço, mas é bem interessante você pesquisar sobre essa estrutura de manuseio do corpo do faraó para manter o corpo inteiro para pós-vida. Enfim, os quiabits, né, eram estátuas que, segundo a religião faraó, na religião egípcia, elas iam junto com o faraó no pós-morte para fazer as tarefas indignas, lavar, passar, varrer, assim por diante, né? E eles acreditavam que realmente era assim. Baixos relevos e altos relevos. Bom, eu tenho aqui um casal que tem um nível de importância grande, porque a rainha e o faraó estão da altura, né, da mesma altura sentado, e um servo que, em pé, ele parece um anão, quando na verdade representa que ele é de uma classe inferior. Como você está percebendo, isso aqui é um baixo relevo, certo? E essas esculturas, elas vão mudando. Se for de uma classe nobre, ela é de ouro e pedras mais resistentes. Se for de uma classe inferior, né, ela é de barro, né, e argila. Estátuas de faraós e rainhas com deuses. Estátuas de escribas serviçais que sabiam ler e escrever nas 3 línguas, né, e contavam a história do Egito inteiro, mas as estátuas são de barro e de madeira. E, por último, a gente vai trabalhando, na casa da escultura, com ouro maciço, que era, por exemplo, o sarcófago de Tutankhamon, que é uma forma de escultura diferente. É um caixão, dentro do caixão, e quase tudo era de ouro, que não era de ouro, era coberto de ouro, né? O cara era fraco. A arquitetura. Gente, a arquitetura egípcia é o que talvez chame mais atenção. Aí a gente tem 4 formas específicas: as pirâmides, as mastabas, os hipogeus e os templos. Os templos são aqueles que vocês costumam assistir na sessão da tarde ou em filmes de reprise no domingo, né? Uma montanha, o templo encravado, e geralmente esse templo tem uma função religiosa. As mastabas e os hipogeus, assim como a pirâmide, são túmulos. Oi, a pirâmide é um túmulo? Com certeza. E é um túmulo gigantesco, justamente para indicar o nível de poder deste faraó.
Então, vamos tentar entender solidez, durabilidade e durar a vida inteira. Por isso que hoje a gente usa para alguns políticos que fazem obras faraônicas gigantes, porque os egípcios eram gigantes, né? Eu fiz uma pirâmide de 10 metros de altura, meu filho vai fazer uma de 50, meu neto vai fazer uma de 140 a 150. Eu estou falando das pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerino. Esse aqui é o templo de Karnak e Luxor, no Egito. As estátuas, elas têm mais ou menos uns 6 metros de altura, mas tem estátuas em frente a templos que chegam até 20 metros, que é o caso do templo de Ramsés em Abu Simbel, que é encravado na montanha. E aí tem uma série de situações e histórias bem interessantes, porque o que não falta são histórias interessantes sobre o Egito Antigo. As pirâmides de Gizé, a maior, a mais alta é de Quéops, a menor é de Miquerinos, e a de Quefren, que tem a esfinge na frente. Certo? Interessante você perceber que eu passaria assim 6 aulas só falando sobre isso, mas eu quero que vocês tenham uma noção do geral. A pirâmide não é nada mais, nada menos do que um túmulo, beleza? A pirâmide de Osé, um hipogeu. Já viram aqueles filmes onde você tem templos subterrâneos? Pois é um hipogeu e uma mastaba, que uma em cima da outra vai dar origem às pirâmides. Daqui a gente começa a falar sobre uma civilização que viveu naquele mesmo período, mas que era o oposto, por isso que eu coloquei ela hoje aqui. Enquanto os egípcios tinham muita pedra para se construir, a Mesopotâmia tinha o inverso. Mas, professor, esse aqui não parece uma pirâmide, isso aqui é o que a gente chama de zigurate, né? Enquanto as pirâmides eram feitas com pedras, a de Quéops, por exemplo, foi feita com mais ou menos 6 milhões de pedras, que pesavam em média 3 toneladas, isso aqui foi tijolo de barro, um encaixado no outro, porque eles não tinham pedras. Aí eles misturavam barro com crina de cavalo ou capim para fazer tijolos e empilhando até que eles conseguissem isso aqui. Essa aqui talvez tenha sido a construção mais importante dos mesopotâmicos. E uma coisa interessante sobre a Mesopotâmia, era tanto povo, tanta gente, que eles não se entendiam. Resultado, você não tem uma uniformidade sobre a cultura mesopotâmica, assim como existe no Egito Antigo, né? O zigurate talvez seja comum porque ele era sumério e é uma das civilizações que mais se destacou. O que é interessante da Mesopotâmia é que foi encontrado o estandarte de U, ou o banner de U, que a gente pensa que é enorme, ele é mais ou menos isso aqui, ó. É de madeira, parece uma plaquinha, mas ele é feito com mosaicos que vão contando a história, né, do que podia e que não podia ser feito. Da mesma situação do Código de Hammurabi, aquela história toda, beleza? A escultura mesopotâmica ela é mais discreta, mas não quer dizer que é menos importante. E ela tinha um apelo religioso muito forte. O portão de Istar, né, para mostrar a grandiosidade, porque apesar de serem muitas civilizações, o professor só fala de quais civilizações? Hebreus, caldeus, acádios, sumérios, né, entre outros, e cada um puxava para o seu lado. Talvez tenha sido o maior problema dos mesopotâmicos é justamente o fato deles não se entenderem, assim como o Egito foi unificando o império até formar essa cultura gigantesca. E cada povo mesopotâmico acabava fazendo sua própria estrutura. E aí eu quero que vocês tenham em mente, né, deixa eu voltar um pouquinho, que a Mesopotâmia, né, ela principalmente chama atenção por causa da forma como ela vai se deslocando. Professor, onde é a Mesopotâmia hoje? É o que a gente chama de Iraque. E aí, né, a gente, lamentavelmente, durante uma série de conflitos ali, perdemos uma série de materiais que são de arte, que são de importância mundial, mas, lamentavelmente, a gente tem que estar preso a políticas de governos, entre outras coisas. Aí eu quis que vocês entendessem como o Egito funcionava e a Mesopotâmia ao inverso. Mas o objetivo é que vocês pesquisem mais sobre isso. A gente fica por aqui. Até a próxima. Um abraço.